Eduardo Chedi da L10 Tanin. Tudo bem com vocês? Chovendo muito em São Paulo? Demais da conta, né? Espero que o enquadramento da câmera esteja bom, tá? Bom, vamos lá. Hoje viemos falar de quem dela? Da Antares, tá? Eu procurei o ano dessa máquina, eu não sei se ela é 2019, 2020, 2021, 2022. Depois eu vou pesquisar com um pouco mais de afinco, tá? Mas é da Antares, DC assimétrica, tá, gente? E fazer uma comparação, ver o resultado. Ela tá toda customizada, essa manivela de alongada, né? Com knobs de cortiça. O dono gosta muito desse tipo de manivela aqui, tá? E ele comprou uma peça um pouco mais pesada. Nós vamos conversar dessa máquina em instantes. Antes disso, rapidamente, esse vídeo tem que ser um pouco mais curto, porque o review técnico, que é o da sequência, tá um pouco longo, tá? Vamos mostrar algumas máquinas customizadas. O nosso amigo Shadu, uma Zillion das antigas, um absurdo essa máquina, tá? Símbolo do cruzeiro, escrito Shadu na lateral. Máquina estava muito ruim. A Back7, frição super drag, complementação de rolamentos, troca de um monte de peça, e aqui está o resultado dessa Zillion. Ninguém duvida aí da capacidade dessas máquinas, tá? É uma máquina com mais de 20 anos aí, espetacular, tá? Tá funcionando muito bem. E esse é o grande parâmetro de comparação hoje, tá? Aí já passando rapidinho para frente, fotos para vocês. Nosso amigo Francisco, o famoso Franzé, mandou duas máquinas para mim. Uma Chronarch SF, tá? Em dourado, com esfumaçado em preto, Franzé na lateral. O que foi feito aí, Chedi? Frição super drag, rolamentos cerâmicos, troca de manivela por uma manivela alongada, 4 rolamentos. Resultado dela, a Back7 cerâmicos L10 Tanin, olha o barulhinho. 40% mais silenciosos, 25% melhor performance que os rolamentos de mercado, tá? Aí, ó, uma Shimano de 30 anos atrás, uma Chronarch SF. Boa máquina? Espetacular, né, gente? Não vamos nem discutir. Parando a gente dar sequência, não para, né? Ficou espetacular essa máquina. Essa borrachinha aqui foi feita, tá? Ele perdeu e eu fiz uma borrachinha aqui para ele. Ficou bem legal. Aí, ó, resultado da máquina. A máquina estava quebrada, tá? Chegou quebrado aqui, faltando um monte de peça. E tal. E essa aqui estava pior. Essa é uma Curado, tá, gente? Aquela Curadona 200, também com carretel bem fundo, tá vendo? Franzé na lateral, esfumaçado em preto e vermelho. Bem, rolamentos cerâmicos, troca de manivela, teve que trocar essa tampinha aqui de baixo, estava estourada, anti-reverso, estava ruim. Cara, tinha muita coisa, essa máquina estava quebrada. Rolamentos a Back7, frição super drag, manivela, tudo que tem direito foi feito nessa máquina aqui, tá? Espetacular, né? Ó, ela tá com o sistema de freio ligado, tá? Mas ela tem um carretel bem maçudo, essas aqui, tá? São máquinas específicas, meio que específicas para iscas mais pesadas e eventualmente um Gig Franzé lá do Rio de Janeiro, tá, gente? Então, não desfaçam das máquinas antigas de vocês, gastem um pouco de dinheiro, reformem as máquinas, tá?
fotos para vocês também. Maravilha? Passamos a parte de jabá, não vou nem mostrar muita máquina hoje porque eu quero que seja um vídeo mais curtinho, tá? Antares DC assimétrica, a última Antares que eu fiz é do mesmo dono, review técnico, aquela Monster Drive, tá? Ela é um pouco maior e bicuda. Essa aqui é assimétrica, tá? Ela tem um porquê pra gente descansar o dedo, a manivela esquerda aqui, tá? E aí, qual que é o lance da assimetria dessas máquinas? Para quem gosta de uma máquina mais estreitinha, que consegue ter a pegada, envolver a máquina toda com a mão, tá aqui, ó. Tá? E quem que eu trouxe para comparar com ela? Uma Super SLX, projeto L10 Tuning, uma SLX toda customizada. Quem não conhece, dá uma caçada aí para trás, vocês vão ver. Inclusive, essa máquina aqui, se vocês quiserem, eu tenho, é um projeto L10 Tuning, que é feito aí, complementação de todos os rolamentos faltantes, e são muitos, tá? Troca do sem fim de plástico por um de alumínio, colocação numa frição de carbono, a backside cerâmicos L10 Tuning, ajuste de folga zero. A máquina sai daqui impecável, pronta para as batalhas, não tem micromódulo, 1 ano de garantia nessa máquina, essa eu garanto. É o melhor custo-benefício da Shimano. Quando eu falo custo-benefício, custo-benefício mesmo, tá? Máquina que já tem uma estrutura de alumínio, uma coroa de latão, não tem micromódulo, Amazônia. Pequena, leve, 196 gramas e passou de ano, tá? Em comparação com essa que tem 235 gramas, tá? E se a gente comparar as duas, vocês veem, dá para ver aqui, eu já peguei uma de outro lado aqui para vocês terem uma noção legal, tá? A ergonomia das duas é um pouco diferente, tá? A da Antares vai oferecer, por conta dessa simetria, uma ergonomia um pouco mais redondinha, um encaixe melhor na mão, tá? É o grande lance das assimétricas, tá? Ah, lançamento! Não, gente. Daiwa já fazia carretilha assimétrica há 35 anos atrás. Ah, não! Procura lá, TDX. Procura Daiwa TDX, vocês vão entender que era uma carretilha assimétrica há 30 anos atrás. A Daiwa sempre esteve muito à frente do seu tempo, tá? Com a engenharia deles, com as máquinas deles, tá? O que me enerva na Daiwa é um sistema de freio dela, tá? Mas não vamos falar de Daiwa e sim de Shimano Antares. O que você achou dessa máquina, Xindi? Bom, vamos lá. No último vídeo eu falei que eu achei que ela tinha o sem fim de plástico. E sim, ela tem o sem fim de plástico, calçado por uma buchinha de nylon. Então, é uma japonesona. Japão, tá aqui. O que aconteceu? A gente sabe que a partir desse momento do lançamento da máquina topo deles com sem fim de plástico, a gente sabe o quê? Que todas as máquinas a partir de agora terão o sem fim de plástico calçado por bucho. Ah, Xindi, mas você vai resolver o problema desse sem fim, certo? Errado. Errado, tá? São poucas máquinas dessa que chegam aqui para mim, então não vale a pena desenvolver o projeto do sem fim de alumínio para essa máquina, tá? Teria que vir muitas, tá? Ou esperar a Shimano criar vergonha na cara e vender o sem fim de alumínio, que a gente sabe que não vai acontecer. Eles mudaram, eles alteraram para o sem fim de plástico e passou de ano. Além do mais, essa máquina ela tem 2 sistemas de balanceamento de capes. Aqui, o da porta lateral, assim como a Monster Drive, com esse parafusinho aqui que você consegue ajustar o capes, e voltou o capes aqui na nossa amiga. Deixa eu fechar a tampinha aqui, a gente já volta a falar dele. Aqui você também tem um capezinho muito parecido com o da Daiwa, aquele zero ajuste, sabe? Que você consegue fazer um balanceamento. Se vocês olharem aqui, ela veio completamente desbalanceada de fábrica. Essa máquina, ela com certeza não deve ter passado na inspeção de qualidade da Shimano e ter sido vendida como uma Grade B, tá? Que é Grade B, Xindi? Bom, vamos lá. Explicando rapidinho para vocês o que é uma máquina Grade B. Se por qualquer motivo a máquina não passa na inspeção de qualidade, essa máquina não vai ser desmontada e arrumada. Ela é colocada de lado, né? Aí fica lá à disposição, chega uma pessoa lá, remata o lote, máquina com defeito bobo desse aqui. Eu já peguei a SLX de cliente aqui com tampa lateral furada,
tá? Aí o pessoal pagou um preço melhor aí em site chinês fora aí e pegou uma grade B da vida. Solúvel os problemas? A maioria deles sim, tá? Então isso aqui, por um simples fato de um carretel desbalanceado, ela é considerada uma grade B, tá? Só que é uma máquina de 11 mil reais, um sem fim de plástico. E não para por aí. Tampa lateral de plástico. Focinho de plástico. Então o que sobrou de alumínio nessa máquina? No corpo, esse acabamento de cima e essa tampa lateral aqui. Os rolamentos de aço negro, eu contabilizei 2 dentro da máquina, assistam um vídeo. Hoje em dia é tudo rolamento de faixa, NMB. Ah, mas são rolamentos bons, cheios de marinizados. Sim, são rolamentos bons, marinizados. Mas não são de aço negro, que são os melhores. Então caiu, simplesmente caiu a qualidade de construção da Shimano, na máquina topo deles. Uma máquina de 11 mil reais, com rolamentos de performance não tão bom quanto os antigos, com um sem fim de plástico, tá? Querem mais? Antirreverso, gaiola de nylon branca, tiraram a gaiola marrom. Está usando exatamente o mesmo antirreverso da SLX, que é um bom antirreverso, é sincero, mas não é o topo mais. Tá? O que tem de bom nessa máquina aí, Xedi? O sistema de freio DC, que é o 4x8. O sistema de freio DC, o 4x8, é aquele que tem a maior quantidade de regulagens, ele vai te dar uma amplitude maior de arremesso. Tá? Então, esse cara aqui é a única coisa, na minha concepção, que salva a máquina, tá? Mas se eu tivesse que comprar, eu sei que ela nem existe mecânica. Eu compraria para mim uma mecânica. Mentira, não compraria uma mecânica, tá? Não é o tipo de carretilha, é o tipo de peso que eu gosto para o meu tipo de pescaria. Eu acho um pouco pesada demais over, mas, caramba, gente, isso aqui é o sonho da turma. Ah, eu sei, poxa, Edir, mas essa carretilha é o topo, como é que você está falando que você não gostou da máquina? Empatia pessoal e engenharia, tá, gente? Eu trabalho aqui com pura e simples engenharia, eu não visto cor de camisa. Vocês querem um exemplo? Daiwa é impecável, né, Edir? Zillion, Stiz e Tátula, todas quebrando o sistema de freio. A rampa é muito fraca no carretel novo que eles colocaram. Assim que eu pegar uma aqui, eu mostro para vocês. Tem que substituir o sistema de freio completo. Então, sim, também tem os defeitos dela. A Daiwa tem os defeitos dela. A Raido tem os defeitos dela. A diferença é que se você pega uma Zillion hoje, você paga o quê? 5 pau numa Zillion? A Zillion é para bater de frente com essa aqui, tá? E essa aqui você paga 10 pau. E fica a critério de vocês aí quanto vocês vão pagar numa máquina aí, tá? Gostou dos internos da máquina, Xedi? É o básico, o tradicional. O que tem dentro dessa máquina, é o tradicional. É só olhar ali o review técnico. É por isso que eu falo que da Shimano o melhor custo-benefício é essa máquina aqui, tá? O lance da ergonomia, eles conseguiram manter o carretel bem estreito, mais estreito. Isso aqui seria uma tamanho 200, tá? Isso aqui seria uma tamanho 150, certo? Tá, é que a essência ela não tem numeração, mas ela usa um carretel grandão, grandão mesmo, grandão, tá? Com diâmetro grande e mais estreito. Então se a gente comparar o da SLX com o dela, o da SLX é mais largo, mais raso. Aqui é mais alto, né? Mais profundo e mais estreito. Por ergonomia e, é claro, a nível de lançamento, né? Você tem a distribuição de linha concentrada aqui, você consegue até uma amplitude um pouquinho melhor de lançamento. Vamos lá, vamos fazer um teste de rotação. Freio. Parou. Realmente, customizado é um espetáculo. Backset cerâmicos, frição, rolamento no sem fim, troca de manivela, ajuste de folga zero, com facilidade. É indiscutível que ela é macia, micromódulo, tá? Ela é uma carretilha que lança bem, sistema DC de freio, tá? E customizada fica impecável. Mas
para uma carretilha de 11 mil reais? Não sei não. Vamos testar uma Super SLX agora, sem linha no carretel, toda customizada. Barulho? Estou encostando no microfone, tá? Sistema de freio desligado, é claro, tá? Aqui o sistema de freio está no mínimo, tá? Então ele entrou bem no comecinho devagarzinho, freou e no final ele desliga. Sem linha. Qual que é o grande lance dessa máquina? Por que eu gosto tanto da Super SLX? Por causa disso aqui, gente. Tampa de giro tradicional. Dá para ver aí a quantidade de sapata de freio. O cara só não consegue controlar uma máquina desse se ele não quiser. Ele vai ligar de 1 a 6 aqui e fazer a pescaria dele. Posso te falar como meus clientes usam essa máquina aqui? Capes encostado e uma sapata de freio ligada. E dando VDO o tempo todo, fim de carretel. Para quem precisa trabalhar lançamento longo, espetacular. Só que a carretilha com sistema de freio mecânico, eu prefiro mecânico, tá? É mais suscetível à mudança de vento do que uma eletrônica. A eletrônica você pode sentar o braço. Essa máquina foi desenvolvida para você deixar o pulso trabalhar. Quem vai fazer 1000 arremessos por dia sabe. É uma carretilha mais leve que essa aqui. Mas você está comparando duas carretilhas que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. É mesmo? Será? As duas são Shimano. As duas partem da mesma engenharia. Essa tem micromódulo, essa não. Os internos são muito parecidos. Sistema de desarme, a estrutura das duas é alumínio, o carretel das duas é alumínio, o carretel das duas tem eixo de aço inox. Tá? E tem essa aqui com sistema de freio digital, mas que não chega próximo desse. É o IDC4, é o sisteminha de freio chinês, mas que me agrada, por ele não ser de borracha e sim de plástico o copinho dele. Me agrada muito isso, tá? E as Scorpion com IDC5, que é o mesmo sistema IDC5 da finada Metanium DC, que não existe mais. Repararam o que a Shimano está fazendo? Ela deixou algumas carretilhas só mecânicas, outras DC. A série Bantam, que é a série esportiva, que é a Bantam, e a New Metanium, elas são série Bantam, elas não têm sistema DC e nem caberia numa máquina daquela. Agora é o seguinte, se vocês gostaram até aqui do vídeo e precisarem de uma customização, é só chamar meu WhatsApp, tá aí embaixo. Agora é o momento, joinha no vídeo, inscrição no canal é muito importante, vou pedir para vocês. Redes sociais, Facebook Eduardo Chedi ou LDS Tuning. Instagram Eduardo Chedi. Essas máquinas que vocês estão vendo de customização aqui, não dá para colocar tudo no YouTube. Então vai lá no Instagram que está tudo lá, tá? E aí tem meu contato, tem direct lá no Instagram, no Facebook, tem meu WhatsApp, tem tudo. É só me chamar para estar customizando uma máquina com vocês, tá bom? E agora, na sequência, vocês sigam com vídeo de desmontagem, olhando as entranhas dessa máquina Antares DC assimétrica. Um abraço a todos. Salve galera, Eduardo Chedi da LDS Tuning, tudo bem com vocês? Aqui ó, sim, ela senhores, a Antares DC assimétrica, toda desmontada, vou mostrar as entranhas para vocês. Hoje o português está terrível, hein? E essa aqui é a parte do review técnico, tá? Depois que ela ficar pronta, eu vou fazer o parecer técnico, que é a primeira parte do vídeo, tá bom? Eu tô dando uma olhada aqui. Aqui na descrição dela tá Japão, tá? E vamos começar pelo corpo da nossa querida Antares. Aquele botãozão
É bonito, né? É ergonômico, né? Para combinar com o lance da simetria da máquina, né? Preso por um lado e do outro lado aquela torrezinha de internos, tá? Esse sistema a Shimano tinha quase que descontinuado, mas voltou nas máquinas que eles consideram mais top, tá? Corpo todo de alumínio, indiscutível, tá? Sistema de desarme bem tradicional, né? Tijolinho de alumínio, torre de alumínio, parafuso não, rolamento da base do pinhão, aqui, tá? Desarme feito por uma mola. Show, né? Vamos passar para frente. Tampa lateral da parte do DC dela, plástico, tá? Com pintura, tanto é que ela fica até diferente, essa aqui é plástico também, da metálica, tá? Dá uma diferença de brilho bem interessante. Mas tá aqui, ó, tampa plástica, isso aqui é só um cover, né? Só a cobertura da máquina, então é mais acabamento, tá? Focinho da máquina em plástico também, tá? As Antares antigamente, tanto as Antares como a Calais eram em metal, agora eles colocaram em plástico, tanto essa tampa como essa tampa, tá? Aquela parte que vai em cima, a cobertura de cima da máquina, né? Ela veste aqui, tá? Essa sim é em metal. Tá? O lance do assimétrico, que é para descansar o botão aqui, tá? O botão não, o dedo, né? Então, o pessoal fala que é mais confortável. E no final das contas, realmente acaba sendo mais confortável, mas o lance do assimétrico é para você diminuir literalmente o tamanho da máquina. Se vocês olharem aqui, vocês vão comparando com outra máquina, vocês vão ver que ela é bem mais estreita, tá, gente? Ela tem um carretel grandão, tá aqui o carretel, ó. Parrudão, carretel, tá? É uma DC, é claro, né? E ele é bem mais estreito, tá? Se vocês olharem aqui, esse carretel tá com bobinamento errado, né? Interessante isso, né? Bom, passando para frente, vamos continuar aqui. A outra tampa lateral da máquina, essa sim em metal, com rolamento de apoio da parte de cima do pinhão aqui, tá? E ele é travado por aqui por dentro, tá? Para uma manutenção tem que desmontar essa parte. E aqui vem a sede do rolamento dessa máquina, tá? E o capzinho dela, esse capzinho aqui, que fica aqui dentro, e ele fica bem inserido lá, né? Em relação à antiga, vocês lembram que ela não tinha regulagem desse lado, só do outro, conforme eu falei? Essa já tem essa porta de sintonia fina aqui, que dá para usar como sintonia fina, e tem do outro lado também, eu vou mostrar para vocês, tá? Tá vendo? Ela tem algum tipo de excursão aqui, ó, esse aqui é o limite. Ela fica bem escondidinha. O antirreverso dela é um antirreverso de micro roletes, caixa branca, tá, gente? Caixa branca, lâmina de nylon ou lâmina de aço, deixa eu dar uma olhada mais de perto aqui, lâmina de aço, tá? Isso aqui é o seguinte, eles tiraram a caixa marrom e estão usando caixa branca na Antares também, tá? Involução da máquina, não vamos discutir o óbvio, tá? Tampa em alumínio, tá bom? Esse rolamento tem a mesma especificação desses rolamentos aqui, tá? Rolamentos de performance ou de lançamento são rolamentos NMB de faixa, tá? Então ela perdeu as características do aço negro. Se vocês olharem aqui, ela tem uma pecinha preta aqui, ó. Na verdade é uma borrachinha de vedação isso aqui, tá? Para evitar de entrar água, tanto de um lado como do outro. Tá aqui os dois rolamentos de performance dessa máquina, tá? Outra evolução da nossa querida Shimano na máquina topo deles, né? Antares assimétrica. Mas, enfim, vamos tocar para frente. Vamos falar da manivela. Manivela
alumínio convencional, tá? O que muda para as outras é a tampa do knob só, tá? Knobzão de borracha bem ergonômico, aquele que todo mundo sabe que com o tempo derrete. Tampinha do knob aqui, tá? O acabamento das Metanium antigas, lembra? Antares usa esse acabamento aqui e tá muito bem, obrigado. 4 rolamentos, rolamento sem nenhum tipo de marinização, ou rolamento do tipo comum. Ele não é o aço negro como era nas antigas, tá? Isso eu tenho visto na maioria das máquinas da Shimano. Eles trocaram os rolamentos por rolamentos inferiores, tanto de lançamento, antirreverso, todos eles, tá? Quer um outro exemplo? Ó, a manivela aqui, ela deve ter 95 milímetros, tá, gente? Padrão Shimano, não muda nada, tá? Vocês querem um outro exemplo? Tá aqui, ó. Esse rolamento aqui é um rolamento que vai aqui em cima, tá? De apoio da torre de manivela em cima. E é um rolamento do tipo comum, tá, gente? Sem especificação nenhuma. Ele tem até algum tipo de brilho, mas não tem escurecimento, não tem nada. Infelizmente, caiu demais a qualidade da Shimano nos rolamentos. E não foi só nos rolamentos, tá? Aguardem. Aqui, ó, grande calcanhar de Aquiles da máquina, sem fim. Sem fim dessa máquina, ele é de plástico calçado por uma bucha. E olha a espessura dessa engrenagenzinha aqui. Não é uma máquina barata, né, gente? É uma máquina japonesa, sem fim de plástico, bucha de nylon, isso aqui, tá? Eles estão se garantindo... Isso aqui é um pecado, né? Então vocês sabem o que vai acontecer. A partir desse ano, eles vão colocar em absolutamente todas as máquinas sem fim de plástico, tá? E sim, isso aqui vai dar uma dor de cabeça para vocês. Podem falar o que for, vai dar dor de cabeça. Vou deixar esse cara aqui do lado. Eles estão se garantindo nesse sistema de desarme aqui, ó. Meu telefone tocando, a turma me procurando, mas deixa tocar lá, tá? Isso aqui quando dá muita carga nesse sem fim aqui, ou ele remonta a trava, esse cara pula para não moer a engrenagem. Essa engrenagem é muito frágil, tá? E aí o que acontece? A máquina, ela não vai quebrar os dentes da engrenagem, tá? Esse sistema de suporte aqui. Mas a contrapartida é que o sem fim vai ficar travado numa posição só e vai bobinar a linha errada. Tá aí. Já aconteceu. Chato isso pro Antares, né, gente? Voltando aqui, outra coisa muito estranha. Vocês estão vendo esse rolamento aqui? Esse sim é um rolamento de aço negro, mas não é um, são dois rolamentos bem pequenininhos de aço negro, tá? Que eles colocaram aqui e aprofundaram. Achei de por que eles fizeram isso? Eu acho que eles, ó, vocês podem, se vocês olharem aqui na sede do corpo, parece que tem uma bucha aqui, tá? Eu acho que eles colocaram uma bucha de redução aqui para exatamente estreitar isso aqui, tá? Chaparia de alumínio desse cara, engrenagem, torre de manivela em alumínio, tá, gente? Voltando, pessoal, a gente estava comentando disso aqui, dos dois rolamentos marinizados. Eu achei estranho. Talvez eles tenham colocado dois porque não caberia. Não, caberia sim. Eu não sei. Isso aqui eu não sei qual foi a ideia deles de colocarem isso e eu não vou ficar discutindo o óbvio, tá? Mas está aqui, dois rolamentos aqui. Na contagem de rolamentos entra como dois. Interessante isso, né? Voltando para a parte do sem fim de plástico, tá? Sem fim de plástico, a sede dele é aquela sede bem tradicional, é plástico, não é alumínio, tá? O carro desse sem fim bem tradicional, ovalizado, não é titânio e sim porcelana, tá? Interessante, uma máquina que tem sistema de freio adequado para multifilamentos a cerâmica. Não sei, é tão boa quanto o outro material, mas
é menos tradicional, né? A Shimano gosta de trabalhar mais com o metal lá, que me fugiu agora o nome. Bom, tudo bem, vai. Vamos lá, unha do sem fim, unha em metal, tradicional zona também. A tampinha, aquela tampinha de plástico, sem grandes novidades. Vamos para o conjunto motriz dessa máquina em latão, do tipo Monster Drive, com a parede mais alta, micromódulo, tá? Que não tem muita conversa, mesmo esquema da Curado, tá? Tem aquele banho e depois é usinado. Pode ver que ele é meio escurecido e depois ele fica douradinho, porque eles dão um banho de proteção, provavelmente para dar mais dureza, e depois usina. Estrela em alumínio, tampa da frição em alumínio. Frição dessa máquina, parcialmente carbono, parcial d'artanium. Também vai ser resolvido isso aqui, tá? Elas têm quase o mesmo tamanho. E a tampa da coroa também é bem reduzida em relação à coroa, tá? Vale a pena falar isso. Daria para colocar uma tampa maior com uma frição com mais carga, mas vocês já sabem porque que eles fazem isso, né? É para não forçar o micromódulo da máquina, tá? Então ela vai dar aí uns 3 kg, 3,5 kg no máximo de frição. Eu vou dar uma melhorada nisso, mas não dá para dar aquele over, tá? E ó, aqui da criancinha, ó, que plástico, não tem chaparia nenhuma aqui, tá? Isso aqui come uma barbaridade, quem tem Shimano sabe disso. Mas a Shimano, ela não prevê isso nas máquinas dela e vai continuar não colocando, tá? Isso aqui, tá, gente? Para vocês, e os rolamentos, e o anti-reverso e tudo, para vocês que falam que é evolução, tecnologia, isso aqui não é evolução nem tecnologia, isso aqui é corte de custo, tá? Muita gente pega e me aborrece com isso. Xedi, isso aí é tecnologia. Não, isso é corte de custo. Botar bucha de nylon, sem fim de plástico, e ioque sem apoio nenhum, isso é corte de custo, tá, gente? Põe um monte de peça plástica numa máquina que era para ser todinha de metal, né? Que também não é mais todinha de metal. Tem 2 peças de metal e o resto é tudo plástico. Então é corte de custo. Vamos deixar bem claro isso, né? Estrela da nossa amiga. Ah, essa é alumínio, tá, gente? Só faltava também os caras terem... Não vamos falar, porque senão vai que escuta, né? E o grande ponto alto dessa máquina, que é o nosso querido sistema DC. Nosso não, de vocês, tá? Eu não gosto do sistema DC, mas esse indiscutivelmente é o melhor sistema DC da Shimano, é o 4x8, é o mais avançado, tá? Rígido, borracha, tá? Diferente do IDC4 e IDC5, que é rígido, esse aqui é borracha. Tomar cuidado aqui, hein, gente? Lubrificar isso aqui derrete. É o mais avançado deles, mas lembrem, em relação à Monster Drive que eu fiz, ele é um pouco diferente, esse sistema. Como assim, Xedi? Pois é, esse sistema aqui ele é um pouco diferente, parece que ele é um pouco mais preso no lançamento. De girar a manivela ele já grita, vocês vão ver isso aí lá no parecer técnico, tá? E então a Monster Drive, a amplitude de lançamento dela vai ser um pouco melhor que essa, mas essa máquina vai ter um controle de arremesso maior. Interessante isso, né? Colocando um par de cerâmicos L10 Titanium aqui, vai deixar essa máquina bem mais solta. É uma reclamação do dono dela, o Pedro, tá? Xedi, ela lança pouco. E aqui interessante falar para vocês estão vendo que aqui está aberto, tá? Ela tem aquele segundo CAPS igual da Monster Drive, e o pessoal reclamava que a Monster Drive, a Antares antiga, não tinha esse CAPS de balanceamento, era fechado aqui, só balanceava por esse lado, né? Agora, além desse lado, tem esse CAPS aqui que eles fizeram para você poder balancear o carretel de todos os lados, tá? E ele veio desbalanceado, um pouco desbalanceado de fábrica, ó. Vocês estão vendo que interessante? Fora o lance de travar, fazer corcova, coisa e tal, ele veio um pouco desbalanceado de fábrica. Então essa máquina vai passar por um rebalanceamento para ficar mais retinha possível aqui. Top, né, gente? O que mais tem para falar da nossa amiga? Não muitas coisas. Vamos fazer uma contagem rápida de rolamentos aqui, para ver quantos rolamentos tem de verdade essa máquina, né?
E aí depois disso eu vou trabalhar na parte de customização dela. Infelizmente, o Sem Fim, esse projeto aqui, o Pedro pediu para trocar, mas eu não tenho esse projeto feito ainda, tá? Assim como eu não tenho da Metane. Por quê, Xedi? Porque são máquinas mais recentes, são máquinas que vêm menos quantidade para cá, e eu mandar usinar um monte de peça dessa para ficar parada aqui, custo é elevado. Aí, então, infelizmente, eu não tenho condições no momento de gastar uma grana com isso. O que eu vou fazer é colocar, sim, um rolamento aqui para diminuir o problema, tá? Vamos contar rolamento? Vamos lá. Antirreverso 1, rolamento da base 2. Rolamentos de performance 3, 4. Aqui não. Rolamento da base 5. 6, 7, 8, 9. 10, 11. 11 rolamentos. Tem mais algum aqui? Não, então essa máquina ela vem com 11 rolamentos. Ah, mas esse aqui não vale, Xedi, são 2. Ué, mas tem que contabilizar. 11 rolamentos e ela vai ficar com 12 rolamentos, porque eu vou colocar o rolamento daqui, tá? Trocar frição, trocar tudo. Uma coisa importante de falar do carretel dessa máquina é o seguinte: eles voltaram ao sistema antigo. Lembram que as máquinas tinham o rolamento grande de apoio aqui? Por conta dessa máquina ser bem mais estreita, aquele sistema assimétrico, né? Eles tiraram um rolamento grande e ela tem 2 rolamentos de apoio aqui, ó, um aqui e um aqui atrás, tá? E aí eles colocaram esses anéisinhos de vedação aqui para meio que blindar esses rolamentos, prevendo o quê? Prevendo que eles não são tão bons quanto os antigos aço negro, aí eles preferiram fazer cortes e colocar anéisinhos de borracha. Não acho uma solução adequada, mas enfim, tá aí, né, gente? Tá? Então, agora vou para a parte de customização. Se gostaram do vídeo, dá um joinha aí. Faz a inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, tá bom? Um abraço a todos.